Amém. Para mim é uma alegria imensa de participar hoje, né, do batismo do nosso irmão Carlos, né? João Carlos, é isso o nome dele? Antônio Carlos. Antônio Carlos Morato, né? Antônio Carlos Morato, glórias a Deus. E ele pediu o batismo, sabe o dia que foi, irmão? O dia que Deus desceu um Pentecoste na igreja, e até as crianças da nossa igreja, elas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, e foi uma bênção, um culto maravilhoso. E quem estava ali na frente, ali o pastor Fábio, estava administrando aquele culto ali, na orientação do Espírito Santo de Deus, e foi um culto abençoado. As irmãs foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, as crianças também foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Foi um culto abençoado, e nesse culto, o nosso irmão Carlos, ele queria ser batizado nas águas. Eu me lembro do eunuco, né? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 8, no versículo 26, você tem a sua Bíblia, você vai ler essa passagem, né? Em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. A Bíblia conta a história de Filipe, um servo do Senhor. O Espírito Santo chegou para Filipe, Carlos, e falou para Filipe assim: Filipe, vai para a banda do sul, o lado do sul, do caminho de Jerusalém para Gaza. E Filipe obedeceu a voz do Espírito Santo de Deus e foi para o lado do sul do caminho que descia de Jerusalém para Gaza. E lá ia acontecer um encontro, né, entre Filipe e um eunuco, etíope. E Filipe foi, e ali estava passando uma carruagem. E o Espírito Santo pediu para que Filipe corresse e alcançasse aquela carruagem. E Filipe correu muito, alcançou a carruagem, e chegando perto da carruagem ele viu que aquele etíope, aquele eunuco, né? Aquele eunuco, ele era superintendente da rainha de Candace, era tesoureiro, ele cuidava dos tesouros da rainha de Candace. E ali, Filipe notou que ele estava lendo algo, e ali, Filipe fez uma pergunta para aquele eunuco: entendes o que lês? E ele disse: como eu poderei entender se não tiver uma pessoa para me explicar, para me ensinar? E ali Filipe, com permissão daquele etíope, daquele eunuco, ele subiu na carruagem. E ali, aquele eunuco chegou para Filipe e apresentou a passagem ali. E disse para Filipe: olha, o que está dizendo aqui o profeta, aqui nessa passagem? Ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Aí Filipe foi explicar para ele que aquela passagem que ele lia estava falando de Jesus Cristo. E eles foram pelo caminho. Quando chegou perto de alguma água ali, o eunuco olhou para a água e falou assim: olha, eis ali a água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe, olhando nos olhos daquele eunuco, disse: se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. E ele disse: eu creio. Então Filipe desceu com aquele eunuco, e ali Filipe mergulhou aquele eunuco naquelas águas, e ele foi batizado. Aquele eunuco foi batizado, mas o Espírito Santo arrebatou Filipe, né, e levou Filipe para a cidade que tinha o nome de Azoto. Aleluia. E Filipe continuou a sua evangelização. Então aqui o nosso amigo Carlos não é diferente, né? Não tinha nada planejado, não é isso? Ainda, o batismo sempre fica para o final do ano, ou sempre existe uma reunião, mas de repente o Carlos pediu: eu quero ser batizado nas águas. Naquele dia, quando o Senhor desceu o Pentecostes na igreja, ele foi envolvido pelo poder de Deus, e ele falou: eu quero ser batizado nas águas. Entendeu? Então, está sendo realizado o desejo do coração. Tem alguma coisa a dizer, meu irmão? Amém? Amém. Então vamos batizar o nosso irmão, que o nome do Senhor seja glorificado.